Olá, boa noite todas, todos que estão hoje assistindo essa live. Essa é a primeira live em português, realizada pela SCB. Então, estou bem feliz de estar conduzindo essa conversa. Hoje é o nosso primeiro episódio da série Mulheres na Conservação. E nós vamos conversar com 3 mulheres que trabalham em diferentes áreas da conservação. Eu sou a Viviane, sou secretária da SCB, e também sou bióloga e tenho doutorado em ecologia. E nós vamos conversar então com a Edith, que é gestora do Jardim Botânico de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Também com a Luísa Figueira, que é fundadora e diretora do Observatório de Aves da Mantiqueira, no Brasil também, no sudeste do Brasil, e é mãe da Morena. E a Edith é mãe do Teodoro, esqueci de falar isso. E também nós vamos conversar com a Anitta, que é analista ambiental e trabalha na FEPAM, que é um órgão estadual do Rio Grande do Sul. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que aproveitem a nossa primeira live em português. Espero que gostem. Bom, Anitta, queres falar um pouco sobre teu trabalho? Quem você é? Quem você é na fila do pão? Então, meu nome é Anitta Macedo, tenho 33 anos, sou bióloga de formação e tenho mestrado em ecologia também. Só que eu não tenho nenhum grupo de especialidade, né? Eu trabalhei desde que eu entendi durante a graduação que eu não servia para pesquisa básica, eu saí da faculdade e fui trabalhar, como eu brinco, no mundo real. Então, eu fiz vários estágios e hoje trabalhei em empresas de consultoria ambiental e hoje, faz 5 anos já, eu trabalho como analista ambiental no órgão ambiental do estado do Rio Grande do Sul, que se chama FEPAM. Então, eu trabalho como licenciadora, né? Eu licencio hidrelétricas atualmente no meu trabalho. E o meu mestrado foi sobre um pedaço dos impactos de hidrelétricas, meio mais teórico, assim, em relação à hierarquia da mitigação e como que a gente pode melhorar a etapa de evitamento, que seria a primeira etapa da hierarquia a ser considerada. Então, eu leio os estudos ambientais que são enviados no licenciamento, avalio as espécies que estão ali, né? Vejo que tipo de impacto que aquela comunidade vai sofrer e autorizo ou não as licenças e a execução das obras, né? Então, no começo, quando a VIP me convidou, eu fiquei meio insegura, assim, porque eu não sinto que eu faço conservação, sabe? Mas, no fundo, eu acho que sim, tô numa outra ponta, né? Vamos dizer assim, a ponta que a gente menos pensa que é a conservação, sabe? Com certeza, com certeza. Nossa, Anitta, se você não faz conservação, nem sei, viu? Porque, assim, esse trabalho, essa posição é de uma importância fundamental para que a gente consiga conservar essas áreas, né? A gente sabe que as obras vão acontecer, que tem esse desenvolvimento desenrolando, mas tem que ter alguém avaliando o trabalho que é feito para ver o que pode, o que não pode passar. E se não tiver uma pessoa extremamente capacitada, preparada e com uma conservação em mente nessa posição que você ocupa, aí não adianta nada o trabalho que o resto faz, né? Pois é. É ali que acontece, né? Assim, Com certeza, com certeza. Muito bom. E aí, Edith? Edith. Agora, então, vou eu me apresentar. Sou bióloga também, fiz mestrado em ecologia.
Hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Lajeado. Eu atuo no Jardim Botânico como coordenadora, hoje do Jardim Botânico e do Centro de Educação Ambiental, né, que é ligado ao Jardim Botânico aqui de Lajeado. Então, a gente trabalha aqui com conservação de plantas, claro, dentro dos jardins botânicos, né? Mas o nosso foco principal é trabalhar com produção de mudas para restauração, né? A gente tem as nossas coleções botânicas, sim, mas o nosso foco de trabalho principal de jardim botânico hoje é produção de mudas, né? Então, a gente tem que ir buscar matrizes, enfim, e produzir mudas para restauração, né, do meio ambiente, para arborização urbana, para N fins, né? Todos os fins que se pode ter, né? E a gente tem um enfoque bastante grande também na educação ambiental, né? Então, a área do Jardim Botânico é uma área de preservação, né, municipal, protegida por lei municipal, né? Então, a gente tem 26 hectares lá protegidos, onde a gente faz esse trabalho de tanto educação quanto conservação das espécies de plantas, produção, né? Todo o trabalho que envolve um jardim botânico. Claro, a gente é um jardim botânico pequeno, né? Gerido municipalmente, mas a gente consegue exercer várias funções de jardins botânicos com, né, com o que temos disponível. Yeah. E também você é mãe, né? Né? E agora? Eu pensei em falar e acabei me perdendo, como não vou falar. E sou mãe agora do Teodoro, de 4 meses, vai fazer 5 daqui uns dias. Né? Então, recém-mãe também. Nossa, Edith, 4 meses você tá aqui, parabéns! Nossa, eu tô ainda desesperada aqui, minha bebê já tem 4 meses, eu ainda tô do tamanho da olheira. Nossa, você tá arrasando. Tá vendo aqui, ó, essas olheiras? Eu acho que muito legal, e quando a gente planejou fazer esse encontro, foi muito pensando assim em como integrar diferentes mulheres trabalhando em diferentes áreas, né? Que muitas vezes, igual a Anitta, né, falou que ela não achava que não sabia se fazia conservação, mas na verdade a conservação é muito ampla, né? A gente pode trabalhar na educação ambiental, na gestão, na fiscalização, ou mesmo na pesquisa, né? E que tudo isso faz parte, né? Então é muito legal ter vocês aqui. Talvez... Desculpa, Luiz, pode. Não, ia só falar que eu achei... Eu ia até perguntar se você fez, assim, muito de caso pensado ou fluiu, porque eu consigo ver esse complemento mesmo, né, da área. Vendo uma ponta aqui da parte talvez mais teórica, a gente faz também a parte de educação, de comunicação com o público, essa parte de conservação direcionada através da educação, mas eu diria que o foco do AMA, do meu trabalho, é essa parte de gerar o conhecimento que vai ser usado para promover a conservação. A Edith está ali no dia a dia, criando, né, num jardim botânico que produz mudas para aplicar na conservação pelo reflorestamento e também na comunicação com as pessoas pela educação. E a Anitta está ali naquela parte de legislação, de autorização, de prática. Então, é super interessante como são áreas realmente diferentes e que todas são um passinho fundamental, né? Uma pecinha fundamental para a conservação. Sim. Muito bom. Luísa, talvez a gente perdeu a tua introdução, a tua apresentação na gravação. Então, talvez tu só repete o que tu falou antes, para a gente ficar com isso gravado também, né? Para todo mundo que assistir poder te conhecer também. Sim, bom, então, repetindo, eu sou Luísa Figueira, eu tenho 32 anos, sou bióloga formada pela Rural do Rio de Janeiro e fiz mestrado em ecologia no INPA, em Manaus, e trabalho com ornitologia, ou foco em aves, há um pouco mais de 7 anos, mais ou menos, eu acho. Comecei a estudar as aves para poder
estudar ecologia de populações, meu interesse era entender mais sobre ecologia e ambientes, e acabei entrando de cabeça nas aves e nunca mais saí. E hoje eu sou cofundadora e atual coordenadora do Observatório de Aves da Mantiqueira, que é uma organização independente, sem fins lucrativos, para pesquisa e monitoramento que promove a conservação de aves aqui na Serra da Mantiqueira. E já dando sequência à pergunta que a Vivi me fez, falar um pouquinho mais sobre a Serra da Mantiqueira, para quem não conhece. A Serra da Mantiqueira é uma região montanhosa aqui do sudeste do Brasil, bem no encontro, né, entre os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. É uma região com uma grande variação altitudinal, e isso gera uma riqueza, uma biodiversidade muito rica, inclusive nas aves, e também pela característica geográfica, geológica, é uma área com muita floresta nebular, com muita água, né? Muita fonte de água. E essa água é muito importante também para a população humana da região, que é muito densa, né? Sudeste do Brasil, onde se concentra a maior população, 75% da população brasileira, humana, claro, tá no bioma da Mata Atlântica e muito concentrada aqui no Sudeste, né? Então, ter essa área protegida, essa floresta, essa fonte de água é essencial não só para manter a biodiversidade, mas também para o nosso usufruto e bem-estar. Legal, obrigada. Muito legal. Bom, então, a gente pensou, né, em alguns pontos para a gente discutir hoje aqui. Posso interromper? Claro. E a Luísa é mãe. Verdade. Obrigada, Anitta. Eu falei da primeira vez e agora esqueci. Eu sou mãe da Morena, um bebê incrível, super ativa e esperta, de 14 meses. Muito bom. Sempre muito trabalho, né? Eu imagino. Bom, então, pensando mais no foco, assim, do nosso webinar, assim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre, vocês já comentaram sobre experiências ou sobre o que vocês fazem, mas, assim, quais são as experiências piores ou melhores de ser uma mulher trabalhando na conservação ou trabalhando nesses cargos assim de liderança, por exemplo, né, a Luísa, que é gestora, atualmente diretora, né, do AMA, a Edith, que também faz a gestão do Jardim Botânico, né, então, e a Anitta, que trabalha muitas vezes nessa parte de fiscalização ou de mesmo, né, como que é, né, ser mulher, o que vocês podem contar, assim, pra gente sobre essa experiência? Olha, eu vou, então, eu no início eu senti certa resistência, assim, eu acho que por ser mulher e por ser mais nova também, que é a equipe de trabalho que a gente tinha ali no Jardim Botânico, né? Então, foi um processo de algum tempo até, assim, que uma equipe de homens, na verdade, né? Uma equipe toda de homens que faz a parte prática lá da produção, né? Então, no início, eu senti uma certa resistência, né? Para a gente conseguir fazer algumas modificações que eram necessárias, assim, né? Então, aos poucos, isso foi mudando, né? Mas, assim, era bastante complicado essa questão, assim, né? Uma mulher chega aqui, né? E quer mudar o que a gente sempre fazia dessa forma ou daquela, né? Enfim, então, com muito diálogo, isso eu acho que é bastante importante, não, né? Não por ser mulher ou por ser homem no cargo de gestão ali, mas que tem que haver esse diálogo, né? Mas eu acredito que essa resistência, ainda mais porque eram homens que trabalhavam lá há bastante tempo, né? E mais velhos também, enfim. Então, eu senti
esse desafio, assim, inicial, né? Mas, no geral, como eu trabalho em órgão público, assim, o acesso ao órgão público, ele é democrático, digamos, né? Assim, por concurso público. Por exemplo, eu acessei um órgão público por concurso público. Claro que a sociedade, né, o status quo, quem chega e tem a oportunidade de fazer um concurso público, às vezes tá disparelho ainda essa questão, né, das mulheres, até por questão de que muitas não conseguem ter uma rede de apoio, por exemplo, as mães, né, para irem fazerem toda essa questão, né? Mas o acesso, né, ao órgão público, então, eu tive esse acesso por concurso, sim, e depois, estando lá dentro, né, que eu cheguei a fazer a coordenação ali do Jardim Botânico, né? Mas essa foi a minha principal dificuldade, assim. Mas eu vejo que dentro ali do órgão público, a minha secretaria, onde eu trabalho, a maior parte é mulher. Claro, os cargos de liderança tem homens, tem mulheres também, né? Mas a grande parte dos técnicos, enfim, é feminina, assim. Isso é bem interessante de observar, né? Que é a área ambiental ali, então a gente tem esse cenário aqui, né, especificamente. Que curioso, né? Porque Uhum. não sei se é um padrão, e a Anitta também pode falar, porque trabalha também num órgão público, né? Mas bem interessante pensar que às vezes, ou na maioria das vezes, o cargo mais alto de liderança é um homem, mas depois as técnicas são a maioria mulheres, né? É curioso pensar. Uhum, uhum. Eu Sim. senti desafios muito maiores bem no começo da minha carreira, logo que eu me formei e comecei a trabalhar como bióloga de empresa de consultoria ambiental, tendo que fazer campo, tendo que escrever os estudos e fazer as visitas, assim, eu senti muito mais desafios nessa época do que atualmente. E isso faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu era bem novinha, então, assim, eu tinha 23, 24 anos, e eu trabalhava na época numa consultoria que fazia estudos de mineração. Então, eram, assim, o tiozinho do interior que tinha uma máquina e ficava desbastando o morro para vender saibro. Esse era o nosso público-alvo. Então, o tiozinho do interior, ele não queria me escutar, sabe? Ele não queria que eu dissesse, olha só, tu não pode passar a máquina e tirar as árvores daqui. Um exemplo, né? Assim, e depois trabalhei em outras consultorias, assim, que foram mais tranquilas, mas eu acho que, na minha experiência, o maior desafio era o fato de eu estar em campo, e então a gente tem que pensar em não ir só mulher para campo, isso era um fato, assim, não podia, por mais que tivessem várias meninas, na equipe a gente sempre tinha que ter um homem junto, né, ou mais. E aí, depois que também passei no concurso público, fui chamada, me surpreendi muito positivamente. Porque na FEPAM a gente tem a maioria das técnicas mulheres e a maioria das chefias mulheres. Então, isso foi incrível, porque nós temos, dentro do nosso organograma, a gente tem, assim, vamos brincar, né? Os peões, né? Eu sou uma peoa. As técnicas, né? Os técnicos. Aí depois tem as chefias das divisões, que a maioria é mulher, assim, acho que tem 1 ou 2 homens na FEPAM inteira, e deve ter mais de 10 mulheres chefes. E aí depois tem os chefes dos departamentos, que daí sim começa a ter mais homem, e os diretores, que aí também são homens, mas atualmente nós temos uma presidente, e a presidenta é SCC, e um dos diretores, mas o resto todo mundo concursado. Então eu sinto que eu tô numa realidade muito positiva, assim, sabe? Então tem muitas mulheres em cargo de liderança,
Eu sinto que eu estou num ambiente muito melhor do que o ambiente que eu comecei em relação a isso, assim, então, bem contente com isso. Que bom. Eu acho, algumas observações assim que eu reconheci aqui também, eu acho que minha situação aqui é bem diferente, mas eu acho que os maiores desafios que eu tive até então, nesse sentido, de trabalho em equipe ou de liderança, ou como eu era vista, né, no trabalho, eu acho que a maior parte foi por quando era mais nova, então por ser nova, por estar começando num cargo, do que por ser mulher em si. E eu acho que isso talvez seja por um momento, a gente realmente já teve muitas conquistas aí, as mulheres mais velhas que a gente, muito obrigada pelos esforços, pela luta feita até hoje, né, para a gente conseguir avançar tanto, acho que a gente já avançou muito em relação a ocupar o espaço de trabalho, o trabalho que a gente quer fazer, independente dele qual seja. Acho que, claro, a gente ainda tem vários desafios, né? A gente precisa ainda ocupar mais esses espaços, mas eu acho que estarmos ocupando esses cargos já não é tão estranho aos outros, né? Aos olhos dos outros, aos olhos da equipe. Então, eu acho que causa menos reticência, menos estranheza da equipe em aceitar ter mulheres como liderando, né? Coordenando um trabalho. E aqui, por exemplo, acho também que a minha realidade é muito específica, porque eu sou uma cofundadora da organização da qual eu coordeno, né? Então, eu estou aqui desde o inicinho, e eu acho que não tem... eu faço tudo que eu faço aqui com muita paixão. É um projeto, apesar de ser um projeto de interesse público, que não é o meu projeto, mas é um projeto pessoal no sentido de eu tenho tanto interesse que ele aconteça, né? Que é uma paixão minha. Então, acho que não tem quem duvide disso quando me vê fazendo o que eu faço. Então, acho que isso causa também, eu acho que essa coisa da liderança, de ter resistência ou não, é uma coisa tem muito do posicionamento, da personalidade, eu acho também, sabe? Atualmente, claro. E são uns comentários, assim, mais superficiais de um desafio que eu acho que todos nós talvez enfrentamos e que a gente vê nos pequenos detalhes é você trabalhar em campo e não ter equipamento feminino. Eu fui tentar comprar uma bota de borracha adequada, com proteção em canal, e não existe em tamanho pequeno feminino. Eu tenho que comprar uma bota de moda para ir para o campo com uma bota de borracha, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu tive que procurar muito. Você vai procurar calça de campo, é tudo apertadinha, sem bolso. Então, assim, eu acho que ainda tem esses pequenos detalhes que parecem bobos, mas você vê que a gente ainda não mudou totalmente a mentalidade, né, da sociedade em relação à posição da mulher, né? O que a mulher pode ou quer fazer. E também sobre essa parte de desafios no trabalho, só me ocorreu em experiências anteriores, e não em relação à liderança, mas de estar numa equipe de trabalho em que, independente da minha capacidade de fazer análises e de estar trabalhando com análise de dados e manejo, etc., como todos os outros pesquisadores da equipe, eu era sempre posta como aquela pessoa para fazer a agenda, para fazer o planejamento da reunião, para ficar ali de secretária, para lembrar as pessoas de trabalho que elas precisavam fazer. E na hora que eu apresentava o resultado de uma planilha, de um trabalho, de um baita projeto legal de análise de dados que eu tinha feito, assim, era tudo sem querer, realmente não era de propósito. Eu vi que não era de propósito, mas as pessoas esqueciam que tinha sido eu que tinha feito e passava para outro membro, um homem da equipe, falando: pronto, agora você pode continuar. Ou fazia as perguntas para um homem da equipe, não para mim, como se, tipo, quem faz análise de dados não é uma mulher, sabe? Então eu tinha meio que foi a única frustração, assim, em relação à posição da mulher que eu tive no trabalho, eu acho. Sim. Eu acho que quem não passou por isso, as mulheres que não passaram por isso em algum momento são muito privilegiadas, né? Muito. E eu lembrei que as minhas roupas de campo, calças, são todas masculinas, assim.
Todas. É super difícil. Porque é isso, né? Nunca é do jeito que você quer, que você precisa, na verdade, para o campo, né? Então, sempre sem bolsos ou, né, desconfortáveis, enfim. E eu me lembro muito também, fazendo campo, que as pessoas sempre, os moradores sempre assim, nossa, mas você é uma mulher, uma menina sozinha aqui de noite, sabe? Então, é isso, sabe? Não é esperado que uma mulher coordene a equipe, que viaje um monte para fazer coleta de dados e que fique num ponto de contagem ou num ponto de amostragem sozinha até o anoitecer. Porque, né, toda essa cultura de medo, né? Enfim. Eu acho que isso, na verdade, né, a gente falou de alguns pontos aqui mais supérfluos e tal, roupa, bota e tal, mas esse é um problema seríssimo, eu acho, que é real na nossa profissão. Quem vê biólogo de campo, que faz campo, vai para o mato, fica isolado, sozinho, vai para cada canto, isso é uma das coisas super frustrantes da diferença entre homens e mulheres, né, que a gente ainda vive hoje, mas eu acho que permeia todas as profissões, porque basta você precisar ficar num ponto de ônibus sozinha de noite ou de madrugada para esperar para ir para o trabalho, que você sofre desse problema, é não poder estar sozinha, não se sentir segura sozinha. Então, acho que isso é um problema independente do seu trabalho, da sua profissão, né? Mas é um problema seríssimo que permeia a todas. Não, sem dúvidas, né? Essa questão, ela não é só, né, exclusiva dessa profissão, né? Mas claro que quem vai a campo está se colocando em algumas situações assim, né, que no nosso meio social é visto como perigoso e não deixa de ser, né, por como a sociedade ainda é, né? Então, eu acho que isso pode ser um desafio assim de inibir que algumas mulheres façam pesquisa, né, que elas possam ir a campo com tranquilidade. Então, eu acho que isso pode acabar barrando, né, várias pessoas, várias mulheres que não se sentem tanto à vontade para fazer isso, né, ou que sempre vão precisar chamar um homem para se sentirem seguras, né? Então, isso ainda é uma realidade que a gente vê, né? É um grande problema. Eu vejo aqui na minha instituição, também, principalmente as meninas que fazem fiscalização. Eu vejo que muitas vezes elas se sentem inseguras de fazer fiscalização só elas, que é uma equipe de mulheres, né? Então, isso é bastante complicado, né? Mas quando tem um homem junto, nem que for um motorista, às vezes ali a presença dele muda a situação, né? Então, as pessoas já não são mais tão violentas, assim, verbalmente com elas, né? Então, eu vejo isso, né? E que existe muito isso ainda, né? Infelizmente. E é muito complicado a gente ter que aprender a lidar com isso quando a gente é tão jovem, né? Porque quando, digamos, quando a gente entra na faculdade, que a gente começa a fazer os estágios e começa a entrar nesse mundo de ir para campo e ter contato com essas pessoas que estranham meninas novas no meio do mato, né? Ou ainda essa equipe feminina de fiscalização, é muito complicado e muito triste a gente ter que lidar com essa situação e ao mesmo tempo vai criando uma casca que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai sabendo lidar melhor com essa situação, né? Então, por exemplo, hoje a minha situação eu faço fiscalização também, tem algumas viagens que vamos só mulheres, mesmo sem motorista e tudo mais, só que eu não trabalho mais em, vamos dizer assim, empreendimentos tão pequenininhos, já são lugares, assim, uma hidrelétrica, uma obra de uma hidrelétrica tem 100 e tantos funcionários, 200 e tantos, mesmo que seja pequena. Tem os engenheiros e as engenheiras, tem meninas na obra, tem pessoas que estão lá trabalhando e a gente agenda. Então, assim, eles sabem quando nós vamos e nós não nos sentimos ameaçadas
pelo fato de ser mulher, nesses espaços completamente diferentes da equipe de fiscalização que a Edith comentou, que no município tu vai lá, por exemplo, bater na casa do fulaninho que tá com o cachorro preso. Tô dando um exemplo, assim, né? Ou que tá tocando fogo no lixo. É outra realidade, né? Sim. E muitas vezes, né, em municípios menores, todo mundo se conhece e aí já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Assim, são realidades diferentes, né? Sem dúvida, né? Mas levando assim para a questão assim da gente para campo, né? Como a Vivi falou, né? Eles olham, eles falam, nossa, né? Super corajosa, né? Tá indo lá, mas assim, se fosse um homem, normal, né? Mas que bom que tem mulheres corajosas, que bom, porque é preciso um pouquinho, às vezes, de coragem mesmo, né? Na situação ainda, né? Então, é legal de ver isso, assim. E eu acho que, pela minha vivência, assim, eu vejo que tem muitas mulheres, né, ocupando esses espaços práticos de colocar a mão na massa, na conservação, né? Tem muitas mulheres envolvendo pesquisas, muitas mulheres à frente de instituições, né? Representando instituições. Então, eu acho que está tendo uma evolução nesse sentido, né? Mesmo que lentamente, mas eu olhando assim de um cenário, ele não é tão negativo quanto alguns anos atrás, eu penso, né? Então, assim, quem acessava as universidades, né? Eram mais homens, não eram as mulheres, né? Então, hoje isso está mudando, claro que com muitos desafios ainda, né? Eu ia só pensando nessa parte, claro que é uma conversa que poderia durar a noite inteira, mas essa parte do medo e por que é um problema as mulheres irem para campo ou estarem sozinhas, eu acho que a gente já melhorou muito, já avançou muito, sem dúvida, mas ainda existe muito resquício de que a mulher é uma propriedade, ou o corpo da mulher é uma propriedade, e que enquanto a gente não tiver realmente essa geração em que ainda tem essa cultura, já tiver acabado, né? A gente tiver renovado tudo e realmente com uma mudança de pensamento, ainda vai existir insegurança. Porque como a Edith falou, nem que não sei, Edith ou a Anitta falou, nem que seja o motorista da equipe estar junto e ser um homem. O comportamento de quem está recebendo a equipe já é diferente. Eu acho que é muito essa visão de que se tem um homem ali para supervisionar, então, tipo, opa, essa posse aí é de alguém, tem alguém tomando conta. Não que isso seja um pensamento consciente, sabe? Mas eu acho que é aquela coisa ali de que por que existe muito mais violência com o corpo da mulher do que do homem? É porque até pouco tempo a mulher era posse, o casamento era uma instituição de marcação de posse, as mulheres eram trocadas, eram vendidas. Isso é recente ainda, né, num contexto histórico. Então, eu acho que isso ainda está enraizado muito nas culturas. A gente já avançou pra caramba, nossa, muito mesmo, para a gente estar ocupando as posições que a gente ocupa, ter a liberdade que a gente tem hoje, é muito grande, mas esse pensamento ainda está presente, né? Então, acho que por isso que infelizmente ainda tem a gente ainda tem um caminho aí para percorrer até estarmos em equidade de segurança, pelo menos, com os homens. E aí a Edith falou da questão de mais mulheres entrando na universidade e de ter mais oportunidades hoje em dia, e me veio na cabeça uma discussão que rolou algum tempo atrás, que foi sobre representatividade, foi que no Conselho Brasileiro de Registro Ornitológico, se eu não me engano, CBRO, né? Que quando saiu a lista, etc., e não tinha, eram, sei lá, 11, 12, não sei, um número Eram alto. muitos. Muitos eu acho que eram ornitólogos. mais de 20, talvez. Era uma lista muito grande. Um número alto, assim, sabe? E só homem.
E aí algumas pessoas questionaram, mas, gente, peraí, não existe ornitóloga? Não existe nenhuma especialista mulher? E aí uma coisa que o conselho veio colocar foi que eles até foram atrás de mulheres ornitólogas para poder representar, mas elas não estavam disponíveis, elas não podiam participar. E aí eu e meu companheiro, que também é ornitólogo, também é cofundador e coordenador do AMA, né? E a gente ficou nessa discussão, tipo, mas qual que é? Por quê? Como assim não tem ninguém, né? E a gente começou a discutir de, tipo, ainda existem muitos limitantes, às vezes que, até tem uma profissional, uma mulher naquele cargo, mas ela tá tão sobrecarregada com tantas outras coisas que realmente é difícil você pegar um projeto a mais. Então, muitas vezes existe, eu acho que na ornitologia ainda existe sim uma não equidade entre homens e mulheres ocupando cargos de pesquisadores e tal, com histórico, né, de pesquisa, mas eu acho que acontece muito disso, assim, de você chamar um homem para poder participar de um projeto além do trabalho dia a dia dele, existe muito mais chance dele ter hora livre, dele conseguir, do que uma mulher, que às vezes a gente tem que trabalhar sempre um pouquinho a mais para poder ser reconhecida, tipo, né, estamos no mesmo cargo ali que um homem, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho a mais para que as pessoas olhem e falem, nossa, ela é uma baita pesquisadora, ou a gente tem que chegar em casa e realmente é a gente que fica responsável pela arrumação da casa, pelos maiores cuidados, tipo a cria e etc, sabe? Então, eu acho que todos esses... Quando a gente fala, não, agora a mulher pode entrar na universidade, show, tá tudo resolvido? Não, existe toda a parte cultural e estrutural que limita ainda que a gente consiga estar par a par profissionalmente e ocupando cargos e etc, né? Uhum. O que Sim, vocês acham? com certeza, com certeza. Eu acho que, e ainda mais, né, quando a gente entra ainda na parte da maternidade, que é uma das perguntas ou comentários para adiante, né, mas assim, eu acho que é muito de a gente delegar todo esse trabalho para a mulher, né, então é isso, chega em casa e ainda, né, tem, às vezes, né, tem um companheiro que não faz o mínimo, e então ainda tem uma dupla jornada, né, de trabalho. Mas a gente pode falar de alguma... Desculpa, Edith. Não, eu ia falar sem dúvidas, essa carga invisível, mas bastante visível, né? Mas que é invisível que a mulher tem, né? Que é, assim, existem exceções, sim, né? Por exemplo, eu tenho um companheiro que é muito participativo, né? Nas tarefas, enfim, a gente consegue trabalhar isso bem, mas não é a grande realidade, né? Não é uma minoria muito grande, né? Então, essa carga invisível que nós temos de não só de fazer, mas de pensar sobre o que fazer em casa, né? Ah, tem que fazer isso, tem que organizar aquilo, gerir a casa, né? Também. Então, é um segundo trabalho, né? Se não for bem dividido e que acaba muitas vezes sobrando para a mulher, né? Que eu acho que acarreta nessa questão de não conseguir pegar um projeto extra, né? Que um homem se sente muito mais livre para assumir, né? Então, existe isso, assim. Eu acho que isso até é muito mais do que outras coisas, assim, dentro do contexto que a gente está falando, né? De cargos de liderança, né? De coordenação, por exemplo. Né? É muito mais fácil para um homem assumir um cargo de liderança que é longe da família, por exemplo. Ah, tem que viajar, tem que trabalhar ali em outra cidade. Né? Muitas mulheres acabam falando, não, eu não vou poder assumir esse cargo porque, né, eu tenho que, né, não tenho como. Então, existe essa disparidade também que, aos poucos, eu acho que a gente tem que ir trabalhando, né, para que o homem também assuma mais essas responsabilidades de casa e a mulher possa
claro que existe, né, hoje, mas a gente vê que são casos, são menos, né, menos casos, assim. Eu queria complementar que eu acho que, assim, eu não tenho filhos, né? Então, assim, na época que eu morava sozinha, era 2 trabalhos. Era o meu trabalho formal, né? E o trabalho da casa. Gurias, vocês têm filhos? Eu acho que vocês têm uma jornada tripla, quádrupla. Eu não sei, eu não tenho ideia de como deve ser. E, assim, é muito triste a gente pensar que, no caso desse exemplo que a Luísa trouxe, mulheres foram contatadas e não puderam assumir porque não tinham tempo. É muito ruim isso, né? E ainda mais quando tu tem filho, que tu tem aquele serzinho ali que depende quase 100% de ti, principalmente nos primeiros meses. Não sei, assim, como é que vocês, com essa jornada absurda, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês agora, né? Porque conseguiram esse espaço. Muito obrigada. Não, e agradeço, tipo, é isso. Só é possível, pelo menos falo por mim, só é possível estar aqui porque no meu caso, eu tenho um super companheiro que realmente divide comigo e tá lá agora, mandou fotinho aqui, toda hora eu olho pro lado, ele mandando fotinho da bebê, tipo, ó, banho tomado, ó, comeu, tá de boa. Porque geralmente no final do dia ela só aceita ficar comigo. Então tem assim, por mais que eu tenha um baita companheiro que fica parte do dia com ela para eu poder trabalhar e que faz todas as divisões, assim, né, paizão, mas tem momentos que só funciona comigo, até porque somos mamíferos, né, e tem um bebê que ainda mama. E assim, por exemplo, tem casos também, por mais que ele queira dividir, essa semana ela ficou doente, e quando ela fica doente é peito o tempo todo, quer estar junto com a mãe, então são esses casos que mesmo a gente sendo um baita companheiro, a gente ainda pega a carga mais pesada, né? Mas, pelo menos, realmente, eu consigo estar aqui hoje, e isso faz toda a diferença. Eu acho que pensando nessa linha, né? E claro, eu entendo que no teu caso, Luísa, é uma instituição que vocês criaram, né? Então, vocês meio que fazem as regras, né? Mas eu gostaria de ouvir, assim, de vocês, quais são os benefícios, ou não benefícios, mas os esforços que existem, assim, dentro das instituições que vocês trabalham, para que a gente possa, né, incluir mais diversidade e também dar um suporte maior para mulheres que vão ser mães, ou, né, enfim, na licença maternidade, ou mesmo até a licença paternidade, que é super importante, né? Então, queria saber, assim, como é que isso acontece ou como que acontece, né, dentro das instituições que vocês trabalham, que eu acho que esse é um tema importante, assim. Quem quer começar? Aqui no meu... Quem vai começar? Pode começar. Edith, vai. Eu nem sou mãe, gurias. Comecem vocês, deixa eu por último. Tá. Então, aqui na prefeitura, né, onde eu trabalho, a gente tem um regime próprio, né? Então, a gente tem licença maternidade, a gente tem o que a lei estabelece que nós temos que ter, né? O direito a não 4, mas a gente tem uma lei que a gente pode ter até 6 meses de licença maternidade, né? Se assim a gente quiser, né? Por 4 ou 6, né? A gente pode tem essa opção. A licença paternidade também é 3 dias, se eu não me engano, que é bem menor, né? Que a gente vê que em países mais igualitários a licença paternidade é equivalente à licença da mãe, né? Tem países que chega a ser 1 ano, né, ou mais, tanto a licença paternidade quanto a maternidade, né? Essa importância de estar próximo, assim, né, nesses primeiros anos de vida. Então, essa é a situação que a gente tem aqui.
né? O que, assim, ter 6 meses é ótimo comparado com ter 4, sim, né? Então, é isso que a gente tem de direito trabalhista, né, nesse sentido, né? Então, não tem muito né, discutir, assim, nesse sentido. Então, daí eu acho que é bem diferente da realidade da Luísa, né? Ou até de instituições privadas. Eu acho que a instituição pública, a privada, a corporativa, né? Privada corporativa e, como é o caso da Luísa, instituições assim do terceiro setor, é bastante diferente essas questões, né? Eu acho que as relações nesse sentido da maternidade também podem se tornar diferentes, né? Sim, eu ia. Então, a gente tem o que a gente almeja e o que realmente a gente tem hoje, né? Então, especialmente depois de ter passado ou estar passando por esse período, eu diria que o que eu almejo como coordenadora da nossa organização é que um dia a gente chegue num ponto em que a gente possa, além de pagar bem aos funcionários, né, a equipe toda, ter uma licença tanto maternidade quanto paternidade equivalente, porque eu vejo a diferença que faz eu não teria sobrevivido à maternidade se eu estivesse sozinha em casa. Então, assim, ter alguém em casa comigo, ter meu companheiro comigo é fundamental. Por isso, eu acho que a licença paternidade e maternidade equivalentes é uma solução para muitos problemas. E uma licença integral de no mínimo 6 meses, que é o tempo em que você deveria, né, recomendado para que o bebê esteja 100% no peito, que a amamentação seja né, a única fonte de alimento do bebê. E depois alguma forma de trabalho remoto ou trabalho parcial até o bebê, não sei. Sinceramente, eu estou aqui no 1 ano e 2 meses e até hoje acho que eu não passaria o dia inteiro longe dela. Então, eu acho que o tempo tem que ser realmente pensado, discutido com muitas mulheres para ver as diferentes experiências. Agora, a realidade que eu tive foi bem diferente. Nós somos uma organização micro, super pequena ainda, de forma estrutural. A gente tenta abocanhar, acho que o mundo a passos bem maiores que nossas pernas, fazendo muitos projetos. E a gente não tem uma equipe que possa qualquer membro sair e ser substituído, sabe? Ter uma licença. Então, a gente também não tem carteira assinada, somos todos autônomos aqui. Quem trabalha, quem é equipe, a gente faz muito porque a gente quer que o projeto aconteça. Então, a gente não consegue ainda bancar uma equipe com direitos trabalhistas, e digo por mim mesma, né? Então, eu não tirei uma licença maternidade real, assim, né? Eu fiquei trabalhando com uma menor demanda, às vezes passava dias sem aparecer direto aqui no trabalho, mas eu moro junto com o trabalho, assim, muito perto. Então, nunca desconectei 100%, mas 3 meses eu fiquei os 3 primeiros meses fiquei mais distante, porque, né, a Edith acabou de passar esses primeiros 3 meses e eles são surreais, assim. Eu não sei se é com todo mundo assim, mas eu achei os 3 primeiros meses de maternidade algo surreal. E até agora o que eu faço, né, desde então, todo mundo que trabalha, toda a equipe é mega compreensiva, então essa parte de inclusão e tal já é pré-estabelecida, as pessoas têm que ser bem flexíveis, então todo mundo entende, eu acho que aqui o meu horário, minha dinâmica de trabalho, que às vezes eu tenho que sair correndo, estar no meio de uma atividade, eu falo, gente, agora eu tenho que ir, desculpa, não dá para dar prioridade para o trabalho agora, a gente está aqui trabalhando, está numa reunião e tem um bebê gritando, espalhando canetinha pela sala inteira. E é isso, assim, a gente tenta ser o mais flexível e aberto possível, e para incluir o máximo de diversidade, além da maternidade, né? Eu acho que o que a gente pode fazer agora, o que a gente realmente tenta fazer é estar muito aberto a todo mundo, a quem quiser chegar e conversar e falar seus problemas, falar sua situação, a gente sempre tenta, quando cria oportunidades de cursos e coisas assim, a gente cria
bolsas para pessoas que se sintam, como é que se fala? Esqueci a palavra. Em grupos minoritários, grupos pouco representados, independente de qual seja. A gente não pede que a pessoa se defina como em qual grupo ela se encaixa, mas se ela se acha dentro de um grupo pouco representado, que ela venha, né, pedir aquele espaço que a gente quer ter maior inclusão, maior representatividade de todos os grupos. Mas, enfim, é isso. A gente ainda tem o ideal e tem o que a gente consegue fazer por enquanto, né? No caso da instituição que eu trabalho, também é que nem a Edith falou, né? As meninas que têm filho, elas têm 6 meses seriam 4 obrigatórios, né? Mas tem a possibilidade de fazerem 6, então todo mundo faz 6 meses. A maioria encaixa férias no final desse período, então tu acaba ficando 7 meses em casa. Tem substituição, tanto de chefia quanto de colegas. A gente pega junto. Eu ajudei, não, né? Eu atuei nos processos que a minha amiga, que entrou junto comigo, atuava no período enquanto ela estava de licença maternidade. Então, a equipe inteira pega junto. E, se eu não me engano, a licença paternidade é uns 20 dias, eu acho. Eu não sei qual é o mínimo da lei, mas a gente tem esse plus em função do acordo coletivo, negociação sindical e coisa assim, porque nós somos empregados públicos, então nós não somos servidores. E aí, sendo empregados públicos, tu tem todas as regras da legislação trabalhista, mas também tem a oportunidade de, em alguns governos bonzinhos, né, ganhar outros direitos, assim, receber outras coisas, bonzinhos entre aspas, né, gurias, por favor. Então, por exemplo, a gente tem auxílio creche, tanto para ser mãe ou ser pai, deixa eu ver o que mais, até uma certa idade tem esse auxílio creche aí. E agora, na pandemia, a direção lançou uma regra bem no começo, quando a gente começou a voltar, assim, presencialmente, num revezamento e coisa assim. Nos primeiros meses, todo mundo em casa, o tempo inteiro trabalhando de casa. Aí, quando começou a abrir, ano 2020, né? Quem tinha filho menor de 12 anos podia ficar em casa 100% do tempo. Até porque as escolas estavam, principalmente porque as escolas estavam fechadas. E até hoje, se eu não me engano, ainda está em aberto essa possibilidade de quem quiser ficar em casa o tempo inteiro. Ou, por exemplo, eu tenho uma amiga que hoje ela mora no interior, mas ela trabalhava conosco na nossa sala. Ela foi para uma outra sede da FEPAM, que ela vai presencial no escritório alguns dias da semana, enquanto a menina está na escolinha. Então, a gente tem, assim, esses plus, assim, né, que não são tão comuns, né? Muito em função da instituição do teletrabalho, que estamos também em discussão atualmente para ver como é que vai ficar, porque a gente ainda está num limbo, né? E em relação à diversidade, assim, acesso é para todo mundo, né? Com concurso público. No concurso, no edital que eu fiz, que foi o último que foi feito, teve vagas para cotas de colegas que fossem negros ou pardos, e cotas também de colegas com necessidades físicas, né? Portadores de necessidades físicas. Esqueci o termo exato, PCD, né? Então, a gente tem... Mas, assim, nem se compara, não podemos dizer que é um local diverso, a maioria imensa é branca, né? Não vemos, assim, pessoas LGBTs assumidas, por exemplo, ou que expressem sua vontade de não ter vergonha, né? No caso, assim, não temos casos assim. Então, assim, deve existir. Existe, inclusive eu sou uma LGBT que nem todo mundo sabe, né? Lá no trabalho, assim. E a gente também tem alguns momentos que nós fazemos reuniões com os empreendedores que estão pedindo as licenças.
E aí esses momentos acabam sendo um pouco mais formais, a gente tem outros momentos menos formais. Então, assim, a diversidade, ela tá ali, mas ela ainda tá meio escondida dentro daquele padrãozinho, sabe, né? Mas não chega a ser um mundo corporativo. Uhum. Sim. Temos um longo caminho, né, ainda pela frente. Bom, a Luísa disse que precisa logo sair, e realmente, né, já passamos da hora que eu falei que nós iríamos finalizar, então não tem problema, assim. Acho que uma última coisinha só, duas coisas que eu queria te perguntar, Luísa, se tu tem alguma habilidade especial que tu teve que desenvolver e que para ocupar esses cargos, esse cargo assim mais de liderança, e que conselhos ou que dicas tu daria para mulheres que estão, né, iniciando uma carreira e que, né, queiram crescer assim? Eu acho. Não sei se tem uma habilidade que eu tive que desenvolver. Eu consigo reconhecer muitas que eu ainda preciso desenvolver, assim, que eu preciso melhorar e muito para melhorar a posição que eu tenho hoje, assim. E lidar com as pessoas é sempre o maior desafio, eu acho. Eu acho que tem muito da personalidade, tem duas coisas da minha personalidade que eu acho que tem a ver com eu fazer o que eu faço hoje profissionalmente, estar onde eu estou hoje. Tem mil outros fatores, mas da minha personalidade, eu acho que ser um pouco frenética de trabalho e de ideia de estar, tipo, o que não é sempre uma vantagem, viu? Não estou falando que isso seja uma característica boa, mas ter essa coisa de estar constantemente em movimento e ser meio frenética, de com a cabeça sempre pensando no que fazer, o que tem que fazer. Então, não relaxar tanto, apesar de ser uma coisa ruim, eu acho que é uma das características que me faz estar onde estou. E a outra, nossa, estava na ponta da língua e eu esqueci. Depois eu vou lembrar. Mas são duas coisas que eu sempre fico pensando comigo mesmo, né? Que às vezes são colocadas, por exemplo, muitas pessoas, isso acaba causando conflitos, né? Porque você demanda muito das outras pessoas também, por você estar sempre, constantemente fazendo as coisas. Então, muitas vezes é colocada como um problema. Mas eu sempre falo com meu companheiro que, cara, se não fosse por isso, eu não conseguia fazer as coisas que eu faço. Então, que ele sempre fala também, Luísa, você precisa parar um pouco, para. E aí, eu falo, tá, é fácil falar, né? Mas para fazer as coisas acontecer, você tem que estar sempre nos 220. E eu acho que isso faz muita diferença. E de dica, assim, eu não sei, eu acho que tem que pensar bem se quer mesmo. Às vezes eu penso até hoje o quanto eu. Não é só para mulheres, né? Eu acho que é para todo mundo, mas eu vejo às vezes que quando as pessoas me veem, eu fico posto foto da Morena com a gente no trabalho, etc. E muitas vezes as pessoas comentam, ai, que sonho, quero igual. É maravilhoso, só acho sempre muito importante colocar bem a realidade de que você tem que qualquer papel de liderança, seja para mulher, seja para um homem, é o quanto de dedicação da sua vida você quer dar para o seu trabalho. E eu hoje não consigo separar minha vida pessoal do meu trabalho. O que para a maior parte das pessoas é visto de uma forma ruim. Por isso que eu sempre falo que o meu trabalho é um projeto também pessoal, porque ele está totalmente envolvido, né? A minha dedicação é quase que integral, no sentido de que mesmo quando eu estou na dedicação com a minha filha ou com a minha família, a gente está discutindo trabalho, está pensando em trabalho, então, enfim, né? Tem isso. Eu acho que às vezes é botar um pouquinho do lado feio das coisas, de que não vá pensando que é tudo lindo, consegui, isso é uma grande conquista. Tipo, é uma constante luta, eu acho, assim, você está constantemente decidindo ali o quanto você quer se dar, o quanto você quer se doar, e eu acho que também não pode ter medo de chegar ali na frente e falar, ai, gente, cansei, sinceramente,
vou mudar de ideia, tá? Vou fazer qualquer outra coisa da vida, mas isso eu não quero mais. Eu acho que eu sempre tento manter isso em mente, de que é importante ter a coragem também, não só de meter a cara para ir, mas também de chutar o balde a hora que falar, não aguento mais, e tá tudo bem, você não aguenta mais. Uhum. Enfim, né, talvez eu tenha jogado um pouquinho de lama aqui no ventilador, mas eu acho que é a minha visão, assim, de que é sempre importante ter em mente que as coisas não são flores sempre. Uhum. Com certeza, é. Mas, Não vamos romantizar, né? mas eu achei bem bonito isso que você falou, porque uma dica boa é acreditar nos seus ideais, né? Apesar de que tem muita batalha e não é, né, um caminho só lindo, né? Eu acho que você está aí, por exemplo, porque você acredita nos seus ideais, né? E está buscando isso com muita luta, né? E eu acho que essa é uma boa dica. Eu acho que você conseguiu pegar o lado bem positivo do que eu falei e ressaltou. Acho lindo isso, ótimo que você conseguiu trazer isso. E até para me mostrar mesmo, né? Eu acho que é bem isso. Tem dias que a gente só consegue ver, né? Tipo, nossa, quanto mais cansada a gente fica, mais a gente vê o lado pesado, mas tem todos esses. Tem sempre o lado bonito também da coisa, né? Uhum. Não que seja fácil. Não é, mas eu acho que mas é bonito. Até o difícil pode ser bonito, né? E é bonito, é prazeroso. Eu acho que é isso. Até nos dias que eu tô mais cansada, até hoje eu penso, não, eu tô tendo a melhor vida que eu poderia, que eu escolheria. Se eu pudesse escolher estar em qualquer outro lugar hoje, eu escolheria estar em outro lugar? Hoje, até hoje, eu digo não. Eu tô onde eu gostaria de estar e vejo que todo dia, assim, é um avanço, é uma conquista e tal, mas é isso, né? Todo caminho tem seus desafios, mas se você tem, eu acho que assim, se você é uma mulher começando a carreira é, e, e almeja, tem personalidade de liderança, quer chegar num papel para conservação e de liderar projetos de conservação, mete a cara, vai lá, esse espaço é tão seu como de qualquer homem, sabe? Não tem essa, não é para ser diferente. Talvez a gente ainda tenha que enfrentar alguns desafios a mais, como a gente falou aqui, mas não se acanhe por ser mulher. Só pense se, né, esse percalço eu acho que tem que ser para homens, para mulheres, vão ter esses desafios. Então, é isso. Se é o que você quer, vai lá. Muito legal. Anitta e Edith querem falar alguma coisa também sobre isso, assim, das experiências de vocês? Eu acho que, assim, é importante a gente ser quem a gente é, né? Buscar o que a gente quer, né? Como mulher, principalmente, mas como qualquer ser humano, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, assim, para a gente buscar nossos objetivos, né? Vão existir barreiras, né? Às vezes, por sermos mulheres ou não, né? Eu acho que, assim, na instituição pública, a gente tem nossos direitos mais garantidos, assim, num certo sentido, né? Não que não exista desafios nesse sentido, né? Não é isso que eu tô falando, mas às vezes a gente vê que em outros cenários a coisa é pior, né? É muito mais difícil. Outros cenários a coisa é muito melhor, né? Então, eu acho que essas diferenças também a gente tem que ponderar, assim, né? Para a gente entender cada cenário de cada mulher, né? Mas o que eu posso dizer, assim, é que a gente faça o que a gente acredita,
né? Estando em qualquer local, em qualquer lugar, numa posição de liderança ou não, que a gente tente buscar fazer o que a gente acredita, né? E isso vai dar certo, né? Então, a gente esperar que isso dê certo, né? E a gente buscar nossas realizações, tanto pessoais quanto profissionais, né? Mas eu acho que é bem importante a gente manter essa, principalmente quem trabalha com conservação, né? Pode parecer que são pessoas idealistas, né? Mas eu acho que isso é extremamente importante para nós que trabalhamos com conservação. A gente tem que ser um pouco idealista, realista e idealista, né? Mas a gente tem que ser, senão a gente desanima, né? Então, eu acho que essa é uma dica da gente, que a gente tem esse trabalho a mais de sempre tentar pensar no positivo que vai dar certo para a gente conseguir fazer e realizar. Senão, né, a gente pode desanimar, ainda mais com todos os desafios que temos, né? Então, eu estava pensando assim, né? Tu perguntou sobre dica para quem está começando, né? No fundo do meu coração, assim, a dica para quem está começando, cara, experimenta tudo que existir por aí. Anda por tudo que é lugar. Se tu tá na faculdade ainda, faz todos os estágios possíveis. Para, primeiro, conhecer o que tu gosta. E aí, depois disso, é que busca ir se aprofundando em alguma das coisas que tu gosta. Porque, assim, eu tive momentos na minha vida que eu pensei, assim, eu estava formada, trabalhando na consultoria e pensando assim, cara, eu nunca tomei uma decisão ativa de onde eu queria estar. Claro, né? Muito da baixa autoestima, muito da síndrome de impostora, de achar que eu cheguei aonde eu estava por sorte e tudo mais, e que eu não tinha feito nada ativamente em relação a isso. E aí eu consegui ver que eu tive escolhas. Entre o estágio A e o estágio B, entre o projeto de pesquisa A e o projeto de pesquisa B, lógico, falando do alto do meu privilégio de que eu pude fazer isso, né? Porque a minha mãe me dava condições, minha mãe me dava mesada para eu poder comer na RU, para um monte de coisa, assim, sabe? Eu morava na casa dos meus pais, então tem toda uma realidade que a maioria possivelmente não vai ter, né? E aí essas dicas que eu tô dando vão acabar sendo ruins, assim, né? Mas basicamente é autoconhecimento. Com o autoconhecimento, tu vai conseguir ver o que tu gosta mais e talvez vá sentir interesse em te aprofundar mais em algum certo assunto, sabe? E aí, com base nisso, Lu, tu tá indo? A Lu precisa ir. Gente, Foi um eu mandei prazer. mensagem ali. Vivi, depois você lê a mensagem para todos, porque foi realmente um prazer, não queria interromper, mas Depois tem gente pequena me esperando em casa. Eu deixo o link para o AMA e as pessoas podem entrar lá e colaborar se quiserem. Isso, obrigada. E conhecer, né, um pouquinho do trabalho. Isso. Gente, foi um real prazer conhecer vocês também, Edith, Anitta. Ficaria nessa conversa por muitas horas também, muitos temas interessantes para a gente trocar, mas eu tenho que ir lá. Tá bem, muito obrigada por ter vindo. Muito bom conhecer você. Adorei também. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Vocês estão ouvindo meu gato miar? Uhum. Ele tá enlouquecido porque eu tranquei ele na sacada. Querido. Depois eu vou botar ele pra dentro. Revoltado. O que eu tava falando do autoconhecimento, né? Isso. Então, eu acho que é isso, assim, basicamente descobrir o que gosta, porque, por exemplo, eu descobri muito rápido que eu odeio o laboratório. Laboratório, digo, molecular, bioquímica, essas coisas assim, sabe? Dentro da biologia, né? Foi muito rápido para mim isso. Mas dentro da ecologia, eu trabalhei vários anos com morcegos, eu trabalhei vários anos com educação ambiental, trabalhei em estágios, né? E aí, quando eu entendi que eu queria trabalhar no mundo real, eu estabeleci como sonho trabalhar num órgão ambiental, ou IBAMA, ou algum dos órgãos estaduais, né? Mas assim, a FEPAM.
E aí eu coloquei aquele sonho, assim, como eu brinco com a minha terapeuta toda semana sobre isso, que é a cenourinha na frente do cavalo. Que tu vai te direcionando, assim, sabe? Porque tu vai dando um norte para onde tu tá querendo ir, só que ao mesmo tempo não focar extremamente na linha de chegada, curtir o caminho também, sabe? Então, assim, eu acho que essa seria a maior dica, assim, com base na minha experiência, né? E eu acho Uhum. que tem uma coisa importante também, e que nem sempre, como tu falaste, né, de ser privilegiada, de ter, né, apoio da família, ou o mesmo, né, recurso financeiro para fazer coisas que tu gostaria de fazer, e que nem, assim, uma minoria das mulheres tem essa condição, né? E eu acho que é sempre importante a gente pensar que como os grupos de apoio são importantes, né? Então, seja o grupo que for, assim, se é, se é amigo, se é dentro, né, do teu local de trabalho, se é outros grupos de mulheres, se é a tua família, seja ele qual for, né? Eu acho que encontrar e ter um grupo de apoio faz muita diferença, né? Então, tanto com essas questões, né, de autoestima e de síndrome de impostora, e que a gente vive o tempo inteiro, né? Mas também com outros tipos, né, de suporte. Então, acho que isso é importante, assim, e a gente ter em mente, né, de construir ou encontrar esses grupos, né, de apoio que podem nos dar uma força sempre. Uhum. E, bom, eu acho que também, não sei como é isso para vocês, né, mas acho que a questão de, mesmo dentro de grupos de apoio ou fora deles, né, também, eu acho que a gente procurando sempre levantar outras mulheres também faz parte, né? Sempre faz parte de a gente apoiar ou, de alguma forma, né, incentivar outras mulheres, o trabalho delas e valorizar. Acho que isso também é bem importante, né? Sem dúvidas. Eu acho que isso é o maior apoio, é a gente apoiar outras mulheres, né? A gente se apoiar, isso é bem bacana que você colocou. Muito legal. Bom, acho que podemos encerrar, né? Que a Edith também tem um bebê esperando por ela. A Anitta tem os gatos esperando por ela. E é isso, gurias. Eu queria agradecer muito por vocês terem dedicado esse tempo. Foi um prazer conversar com vocês. Eu vou deixar lá quando a gente postar o vídeo, a gente vai colocar lá na descrição do vídeo o link para o site do Observatório de Aves da Mantiqueira, que eu tinha planejado de a Luísa falar um pouco sobre isso e como as pessoas podem colaborar, como é uma instituição sem fins lucrativos e que, né, sempre lutando para conseguir recurso financeiro para fazer o trabalho. Então, quem tiver interesse em conhecer mais, fazer um voluntariado, eles aceitam também voluntários, e colaborar, né, de algum jeito, pode entrar no site e ver. E muito obrigada. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar. Eu queria falar, muito bom te rever, né, Vivi? Sim, muito bom te Muito bom. rever. Eu queria agradecer o convite, tá? Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz em conhecer essas outras mulheres também. Muito bacana ouvir o trabalho, né, delas, o esforço, e essa conversa foi muito... Nem vi o tempo passar, foi bem gostosa, assim, então queria agradecer o convite e é isso. Falar que foi um prazer estar aqui. Eu também queria agradecer, adorei. No começo eu estava com medo.
Mas muito em função da síndrome da impostora, né? Muito em função disso. Adorei participar da conversa, concordo com a Edith, nem vi o tempo passar, nem vi. E adorei, muito obrigada, e acho que a gente pode deixar as outras perguntas para um próximo dia e marcar de novo. O que vocês acham? Sim, claro. Com certeza. E, bom, essa é a primeira, né? É o primeiro webinar de uma série que a gente está planejando fazer, então sejam bem-vindas e participem das próximas quando quiserem. E também, né, para todas e todos que estão vendo o vídeo, se quiserem fazer parte, né, da sociedade também, sejam bem-vindas, bem-vindos. E eu vou deixar no vídeo também, na descrição do vídeo, um link para se inscrever na sociedade. Então, muito obrigada. Ai, gente. Uma boa noite. Boa noite, tchau.